Jesus, o rei, é um rei que tem um rei acima dele. Jesus veio em nome do seu Pai. E quando eu digo que Jesus tem um rei acima dele, eu não estou querendo dizer, vocês sabem, eu não estou querendo dizer sobre o ser de Jesus quanto à sua essência. A Bíblia nos diz que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E neste sentido, os três são a mesma essência, em poder, em autoridade, os três são iguais. Mas dentro da economia, da administração da Trindade, o Filho se submete ao seu Pai. Por isso, Jesus, muitas vezes, ele diz que estava aqui não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. E é por isso também que a multidão, citando o Salmo, diz: bendito o que vem em nome do Senhor, aquele que veio em nome do Pai. O Salmo aqui citado era um salmo que as pessoas cantavam, orando a Deus, quando chegavam em Jerusalém. Hosana quer dizer, salva-nos, Senhor nosso Deus. Nós em Ti esperamos. Mas aqui, nesse texto, ela é transformada num louvor a Deus. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. E quando Jesus se apresenta como alguém que vem em nome do Senhor, meus irmãos, lembra daquele texto que eu citei agora há pouco? Eu tenho certeza de que ele aprendeu dos pais dele. Porque várias vezes durante o ano, Jesus era levado até Jerusalém pelos seus pais. E certa ocasião, uma das primeiras ocasiões, Jesus tinha 12 anos de idade. E ele foi levado lá numa festa de Páscoa. Peregrinação, muita gente indo, como diz o Salmo, multidão em festa. E depois que terminou a festa, os seus pais voltam para casa em Nazaré. E o que eles notam depois de um dia de viagem? Cadê o menino? Não estava entre eles. Então eles procuram entre os parentes, e aí precisam voltar para Jerusalém, para ver se encontra Jesus ou no caminho ou na cidade. Mais um dia de volta de viagem. E aí eles ficam 3 dias em Jerusalém, procurando para lá e para cá. E onde é que eles vão encontrar Jesus? No meio dos doutores, lá no templo, perguntando, respondendo, ensinando, e as pessoas admiradas com a sabedoria dele. E Jesus dá a seguinte explicação para José e Maria: era necessário que eu estivesse na casa do meu pai, cuidando dos negócios do meu pai. E foi assim a vida inteira, meus irmãos. Jesus, ele nunca fez nada, ele nunca disse nada que não fosse a vontade do seu Pai. Quando Jesus estava curando enfermos, ele estava fazendo a vontade de quem? Do seu Pai. Quando ele pregava o Evangelho, quando ele ressuscitava mortos, quando ele libertava os oprimidos do diabo, quem é que queria que ele fizesse estas coisas? Quando ele dizia, perdoados estão os teus pecados, ele disse que não era somente aquilo que o Pai havia ordenado a ele a fazer, mas aquilo que o Pai havia ensinado a ele a fazer. Ele diz, tudo que eu faço, tudo que eu ouço, é porque eu ouvi daquele que me enviou. Bem, agora quando eles estão entrando na cidade, depois desta longa viagem, o que Jesus está fazendo mais uma vez? A vontade do seu Pai.